capítulo 11, para a leitura do verso 3. Vamos orar pela irmã Dulcineia, esposa do irmão Almiro, irmãos. Ela está internada. Desde ontem ela tem tido crises de dores e é a vesícula. É uma senhora já avançada em idade, os médicos estão estudando o que fazer. Então, ore por ela, a irmã Daniela, que está com ela lá. Deus a visite de maneira poderosa e possa essa situação ter um fim que abençoe e alegre todos nós. João capítulo 11, verso 3, para falarmos sobre o amor de Deus e o sofrimento humano. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ó Pai, abençoa a nossa vida diante da tua palavra. Abençoa a irmã Dulcineia, meu Deus, e estenda a tua mão poderosa, saradora, sobre a vida dela. Eu oro pedindo em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Está enfermo aquele que amas. Parece que essas duas palavras, enfermidade com relação ao ser humano e amor com relação a Deus, não poderiam estar na mesma frase, mas estão. É uma frase que expressa bem um dilema humano do sofrimento, quando se confronta com a grandeza maravilhosa do amor de Deus. Não é só, irmãos, o sofrimento uma questão filosófica, é também uma questão teológica. Para muita gente é difícil conjugar, é difícil equilibrar, é difícil fazer conversar o sofrimento humano com o amor de Deus. Mas o Senhor não me ama porque eu estou sofrendo, o Senhor não me ama porque eu estou passando por esse tipo de dificuldade, esse tipo de dilema. É muito claro nessa passagem. Veja o verso 37 deste mesmo capítulo 11. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Ora, por que Jesus não impediu que ele morresse? Afinal, ele não amava tanto a Lázaro, ele não tinha uma relação tão bonita com as suas irmãs, com essa família. Por que a doença evoluiu a ponto de levar a vida desta pessoa? Muito provavelmente Lázaro era uma criança, era um menino ainda, provavelmente era assim. Mas o fato, irmãos, é que mesmo filhos de Deus podem experimentar situações de sofrimento, de lágrimas e até de morte. Nós não podemos viver um cristianismo diferente do da Bíblia. A Bíblia fala que isso é perfeitamente possível. A enfermidade, o sofrimento e a morte podem visitar aqueles a quem Deus ama. E podem visitar aqueles que amam a Deus. No versículo 3, nós vemos que João diz que Jesus versículo 3 diz que as pessoas sabiam que Jesus amava Lázaro. E no versículo 5 diz que Jesus amava a Marta, a Maria e ao seu irmão Lázaro. O exemplo de Lázaro nos ensina coisas importantíssimas. Ele é um claro exemplo de como é que nós devemos lidar com o amor de Deus e o sofrimento humano. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que aprendemos é que o sofrimento humano deriva-se do pecado humano. Lázaro estava doente, verso 3, e posteriormente veio a morte porque era ser humano, porque estava no mundo, porque vivia no mundo. E o pecado é que patrocina a morte, a enfermidade. Os problemas, as angústias, são frutos de um mundo que foi maculado, que foi tocado pelo pecado. Deus não tem nada com isso. Mas por que, Senhor, eu estou sofrendo essa enfermidade? Porque você vive num mundo contaminado pelo pecado. E você é parte desse mundo pecador, sendo pecador. E todo mundo que vive no mundo pecador está exposto a sofrimento, a enfermidades e também à morte. Nós vivemos debaixo das consequências deste mundo maculado pelo pecado. E o pecado contaminou, poluiu, desfigurou toda a criação. A Bíblia diz em Romanos 8, verso 22, que a criação geme com dores de parto. Imagine, a criação sofrendo dores em função de tudo isso que o pecado ocasionou a ela ao longo dos séculos, e como que clamando pela volta de Jesus.
É uma figura de linguagem, é bem verdade, mas vemos os terremotos, os furacões, os ciclones, as tragédias, os tsunamis, e essas tragédias que acometem a Covid e tantas outras mazelas que acometem a humanidade, fruto da presença ativa do pecado no mundo e da ação direta do homem pecador, maculado pelo pecado. Então, o sofrimento humano deriva-se do pecado humano. Mas, em segundo lugar, o sofrimento humano denuncia a incapacidade humana. Porque ainda no verso 3, além de se dizer que Lázaro estava enfermo e que Jesus amava a Lázaro, também mostra que as irmãs de Lázaro pediram para que pessoas encontrassem Jesus, fossem até Jesus e pedissem socorro a Jesus. Aquele que tu amas está enfermo. Era um pedido urgente, era uma causa urgente. O sofrimento, irmãos, denuncia nossa incapacidade, nossa fragilidade, nossa necessidade de Deus. Você está sofrendo? Marta e Maria, no meio do sofrimento com seu irmão doente, clamaram, pediram ajuda para que pessoas fossem em busca de Jesus. Você está sofrendo? Dobre os seus joelhos, ponha o seu rosto no chão, faça jejum, faça oração, cante louvores, se aproxime de Deus, busque a Deus, clame a Jesus. O Salmo 120, verso 1 diz: na minha angústia clamei ao Senhor. Notou? Na minha angústia. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Deus sabe que nós sofremos. Deus conhece o nosso sofrimento e se identifica com o nosso sofrimento. Mas o nosso sofrimento é um lembrete, é uma lembrança, é uma advertência de que nós não somos invulneráveis, não somos todo-poderosos, que nós temos fragilidades, que somos vulneráveis e diante do sofrimento nós devemos cair de joelhos diante do Deus misericordioso e poderoso e clamar a Ele: Senhor, ajuda-me, socorre-me, salva-me, cura-me, ajuda-me, Senhor. Terceiro, o sofrimento humano fomenta o aprendizado humano. Observe o verso 4, que interessante. O verso 4 diz: e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então havia uma lição a aprender, havia um porquê para aquela enfermidade, havia uma razão para que tudo aquilo estivesse acontecendo. O sofrimento humano fomenta, o sofrimento humano estimula a cada um de nós, no meio da dor, da adversidade, da privação, da angústia, da luta, da tribulação, da tentação, fomenta, desperta, nos impulsiona a aprender. O que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo? O que Deus quer de mim? Jesus deixa claro, por trás desta enfermidade há uma razão. Deus vai ser glorificado. Eu serei glorificado. É uma pena que no meio da adversidade, do sofrimento, poucas pessoas de fato tenham a disponibilidade para aprender. Poucos avaliam suas vidas no sofrimento. Poucos param para pensar: eu sei, eu tenho sido muito orgulhoso e Deus está me quebrantando para que eu seja mais humilde. Ou eu sou muito duro com as pessoas, e esse sofrimento está tornando meu coração mais misericordioso, mais compassivo. Eu preciso entender mais as pessoas, me identificar com aqueles que sofrem. Durante a Covid, nós em casa, lá presos dentro de casa, pessoas morrendo, irmãos. Muita gente falava: depois que isso tudo passar, a humanidade vai ser melhor, as pessoas vão aprender, olha o que elas estão passando. E infelizmente, nós estamos vendo, somos testemunhas de que as pessoas não aprenderam nada. E infelizmente, irmãos, a maioria do povo de Deus também não aprendeu nada. Muito pelo contrário, igrejas se esvaziaram. Tem gente, irmãos, de algumas igrejas, colegas, falam conosco: pastor, minha igreja tinha 70 pessoas, depois da pandemia foi para 20.
E onde estão os 50? Eles simplesmente não vieram mais, não querem mais saber de igreja. Isso tem acontecido, irmãos, infelizmente. Mas C.S. Lewis dizia, irmãos, que o sofrimento é o megafone de Deus. É quando Deus grita. Quando está tudo bem, Deus sussurra. Mas quando estamos debaixo de sofrimento, é Deus gritando, dizendo: mais perto de mim, mais quebrantado na minha presença. Avalie sua vida, mude seu comportamento, mude seus valores, mude seu padrão, mude esse estilo de vida, tome jeito na vida. Olha, você não está percebendo? Sofrimento é como a cera que derrete diante do sol. Ou é como o barro que se endurece diante do sol. Diante do sofrimento tem gente que aprende, se quebranta, fica humilde, se transforma, torna-se outra pessoa. Tem gente, irmãos, passou por uma experiência de câncer e gente que era orgulhosa, soberba, passou por uma situação dessa e venceu o câncer e foi transformado. Mudou a cabeça. Passou a ser mais compassivo. Mas eu conheço gente que passou por uma experiência tão terrível como essa, irmãos, e ficou pior, mais duro, impassível, incompassivo. Impressionante. Quarto e último, o sofrimento humano prenuncia um consolo não humano, mas um consolo eterno. Olha o versículo 35, por favor. Verso 35. Tem muita coisa nesse texto, mas não dá para irmos mais longe. Verso 35. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus chorou por causa daquilo que o pecado faz ao ser humano. O salário do pecado é a morte. E diante do túmulo de Lázaro, Jesus viu o horror que o pecado gera, o estrago que o pecado faz, a devastação que o pecado ocasiona na vida do homem, a desolação que o pecado traz ao ser humano, gera lágrimas em Jesus. Jesus não diz assim: bem feito, quem mandou me desobedecer? Não, Jesus se compadece, Jesus sente. Jesus chora, Jesus lamenta. A dureza do coração do homem que nem no meio do sofrimento aprende. E aquilo que o pecado faz à vida da pessoa. Mas Jesus sabe que isso é passageiro. Na vida de um filho de Deus, o sofrimento é passageiro. O sofrimento tem prazo de validade. Como aquele sofrimento específico da família de Lázaro não duraria para sempre, teria fim. E o sofrimento na minha e na sua vida não é para sempre, tem fim. Mas eu sofro tanto a minha vida toda, isso é passado. Eu tenho sofrido, pastor, nesses dias, isso é presente. Mas você não pode dizer isso em relação ao seu futuro, porque o seu futuro, o que lhe espera é o céu. O seu futuro, o que lhe espera é um lugar onde não tem doença, não tem desemprego, não tem desunião familiar, não tem corrupção, não tem violência, não tem assalto. É um lugar onde reina a justiça, um lugar de perfeição. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo, eu tenho certeza que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja Deus. O céu nos espera. Você está sofrendo? Saiba que esse sofrimento tem data para terminar. Um dia você vai para o céu. E nada de sofrimento vai mais lhe visitar. Nós temos essa firme esperança. Nós nos alimentamos dessa esperança no meio do nosso sofrimento. Aqui nós sofremos dores causadas pelo pecado. O pecado que gerou cardos e abrolhos. E aí todo tipo de dificuldade que a gente vê no mundo. Mas na eternidade, a dor dará espaço ao gozo. Na eternidade, o choro dará espaço ao contentamento. Apocalipse 21:4. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima.
Então o sofrimento de hoje é um prenúncio de uma eternidade sem sofrimento. Junto com a dor, há um anúncio, isso vai passar. Aqui somos estrangeiros e peregrinos, nós sabemos disso. Mas em breve mudaremos de endereço. Em breve. Nessa vida nós tomamos dia a dia um pouquinho do cálice do sofrimento. É o ônibus lotado, é a notícia de morte, é a violência, é o medo do assalto, é a enfermidade, é um país que está de cabeça para baixo, é um mundo em polvorosa, absolutamente perdido, mas na glória eterna nós beberemos das fontes de água viva. Salmos 46, 4 diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Mas Jerusalém não tem rio. Você vai a Jerusalém, não tem rio lá. E que rio é esse que alegra a cidade de Deus? É que a cidade de Deus, do Salmo 46, não é Jerusalém terreal, é a Jerusalém celestial. Vamos poder beber dessas fontes de água viva e não mais do cálice do sofrimento. E por isso nós podemos afirmar como Paulo, e eu encerro, segundo aos Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque, olha o que Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Como leve, Paulo? Você não conhece minha vida, Paulo. Você não conhece minhas tribulações, Paulo. Irmãos, comparado a uma pessoa que está no inferno e vai sofrer eternamente, nossas tribulações nessa vida são leves, porque o que nos espera é uma terra sem sofrimento. Ele diz, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são terreais, e as que se não veem são eternas, eternas. Louvado seja Deus. Por isso, eu quero afirmar a você que sofre, nada pode lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz isso, nem morte, nem vida, nem presente, nem porvir, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem qualquer outra criatura, nem perigo, nem espada, nenhuma sorte de sofrimento pode separar você do amor de Deus. Deus te ama, Ele continua te amando, Ele sabe que você está sofrendo, mas encontre no amor do Senhor Deus as forças e o consolo para continuar caminhando a despeito de qualquer sentimento de sofrimento, de tristeza, de angústia. Por quê? Porque esse sofrimento tem prazo de validade e o céu é logo ali. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você podia orar comigo agora.